Okay. Tutameia está ao vivo. Como sempre, trazendo para você um personagem, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor a situação que se vive hoje no Brasil, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Assim que a gente sempre começa os programas, e assim que a gente começou o programa que iniciamos a transmissão há uma hora e meia atrás, né? E que tivemos problemas técnicos, não pudemos continuar com ele ao vivo. Então, agora a gente volta ao vivo e nós vamos transmitir a gravação da entrevista com Pedro Celestino, o presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Não é isso, Eleonora? É isso, Rodolfo. Então, uma entrevista muito legal em que se discutiu a situação política, a situação econômica, né, a destruição do Brasil, né, o Pedro Celestino vai várias áreas, vai mostrando Petrobras, BNDES, Embrapa, em vários setores, a destruição que está acontecendo no Brasil. E ele fala que os engenheiros de hoje não viram mais suco quando, nos anos 80, ficou famoso aquele bar aqui na Paulista, aquele restaurante na Paulista do engenheiro, que tinha perdido emprego na recessão do início dos anos 80, mas agora os engenheiros viram motorista de Uber. E, enfim, ele faz a sua avaliação, traça as perspectivas, e vamos botar para rolar? Isso. Antes, porém, deixa eu só agradecer aqui o pessoal que já está se juntando conosco nessa transmissão, Sueli, Laline, Edneia, e a todos os que, nesses períodos aí que a gente tirou umas férias, coisa e tal, ficaram mandando mensagem: cadê o Tutameia, cadê os vídeos, cadê os tutas? Bom, os tutas estão aqui de volta e trazendo essa entrevista que eu ia usar a palavra, ela é muito esclarecedora. Eu acho que não é esclarecedora, ela é desafiadora, ela é provocadora. Então, fica com a gente, acompanhem aí a entrevista com o Pedro Celestino. Vamos lá. Ele é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Pedro Celestino, que vai estar conosco nessa conversa para discutir desenvolvimento, economia nacional, para onde vamos, afinal. Antes, porém, de que que comecem as perguntas, que a Eleonora vai apresentar com mais detalhes aqui o nosso querido entrevistado, a gente queria, em primeiro lugar, fazer um grande agradecimento a você e a todos que, nesses últimos meses, semanas, vem mandando mensagens do Facebook: cadê os tutas e coisa e tal, estou sentindo falta, a gente também estava sentindo falta de vocês, então estamos aqui de volta com as entrevistas para tentar contribuir com a informação geral, né? Todo esse nosso trabalho fica disponível para você no nosso canal de vídeo no YouTube. É só colocar lá no buscador, seu buscador predileto, Tutameia TV, que chega no nosso trabalho, que fica ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Olha, a gente está com um sinal muito intermitente no Facebook, então nós estamos gravando, tá bom? Tá bom. Então vamos seguir. Pedro Celestino, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, nos nossos estúdios tutameicos. Muito obrigada por conversar com a gente. Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, e uma figura importante aí na avaliação e na identificação dos problemas nacionais, dos problemas de soberania, dos problemas que afetam o país de uma maneira mais profunda. E a gente está aqui muito angustiado com o que está acontecendo no Brasil hoje, com essa destruição em curso. Eu queria que você falasse um pouco de como é que da sua avaliação sobre esse momento no Brasil. Boa noite a todos. É com grande satisfação que compareço ao estúdio do Tutameia, meus amigos Eleonora e Rodolfo, para trocar ideias com vocês sobre o que acontece em nosso país. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que esse é um governo eleito pelo povo.
consequentemente, é um governo que tem o direito de colocar em prática o seu programa. Ocorre que esse governo se elegeu sem programa, embora fosse de todos conhecidas as opiniões radicais do presidente da República ao longo dos seus 28 anos de mandato na Câmara dos Deputados, não havia explicitado o propósito de desmontar instituições que possibilitaram a transformação desse país desde os anos 30 do século passado, de um mero exportador de café e de minérios, de cacau, de borracha, de cana-de-açúcar, em uma das maiores economias do mundo. Essas instituições estão sob ataque sistemático desde o primeiro dia de mandato deste governo. E eu me refiro a conquistas que, por exemplo, possibilitaram o nosso desenvolvimento industrial. O BNDES, que se estabeleceu em 1952 e que foi essencial ao estabelecimento da indústria privada brasileira. Esse banco está sendo destruído, deliberadamente destruído. E eu me pergunto, quem financiará o desenvolvimento industrial brasileiro se o BNDES desaparecer? Vou dar outro exemplo, a Petrobras. A Petrobras é símbolo da nossa capacidade criadora, também estabelecida na década de 50, ao longo de sua trajetória, exitosa trajetória, nos tornou autossuficientes na produção não só de petróleo, como de derivados de petróleo e de petroquímicos. A Petrobras vem sendo depenada, vem sendo esquartejada desde a administração Bendini, desde 2015, e hoje já é uma pequena produtora de óleo bruto. Essa semana mesmo saiu a notícia de que as reservas da Petrobras estão muito baixas e ela precisa se dedicar a explorar mais petróleo. Exploração é perfuração de poços em busca de petróleo. O pré-sal é uma grande província petrolífera, é a maior descoberta de petróleo das últimas 3 décadas, é um petróleo de excelente qualidade, que possibilita que hoje já seja responsável por mais de 60% da nossa produção de petróleo. Esse pré-sal que há 3 anos o senhor Pedro Parente, então presidente da Petrobras, dizia à imprensa que tinha sido superavaliado, que, portanto, não valia o que se pensava. Esse pré-sal já é responsável por mais de 60% da nossa produção de petróleo. Mas o que ocorre? A Petrobras, neste processo de desmonte, abre mão dos seus oleodutos e gasodutos para empresas estrangeiras. A Petrobras quer abrir mão de suas refinarias, ao mesmo tempo em que o Brasil hoje já exporta mais de 1 milhão de barris dia de petróleo, mantém criminosamente
suas refinarias com capacidade ociosa de mais de 30%, nos devolvendo a condição de importadores de derivados e de petroquímicos, o que não ocorria desde a década de 70 do século passado. É criminoso. E isso se faz com o silêncio estrondoso da nossa indústria, que será a primeira prejudicada pela devolução do país à condição colonial de importador de derivados e de petroquímicos. Vejamos o caso da Eletrobras, que querem privatizar. Energia elétrica é outro insumo indispensável ao desenvolvimento industrial. Nós conseguimos, um pouco mais de 30 anos, nos transformar, desde a década de 60 do século passado até os anos 90, em um dos maiores produtores de energia elétrica do mundo, com base em hidroeletricidade. Houve 3 reformas de 95 para cá. A primeira do governo Fernando Henrique Cardoso, a segunda do governo Lula, quando Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia, e a terceira, quando Dilma era presidente da República em 2012. As 3 desastrosas. Conseguimos desarticular o sistema elétrico brasileiro, que está hoje, na sua área de transmissão e distribuição, entregue, na sua maior parte, a fundos de investimento estrangeiros, transformando um insumo indispensável ao nosso desenvolvimento industrial em uma mercadoria que faz com que esta energia hoje, que já fora a de tarifa mais baixa do mundo, seja hoje uma das mais elevadas do mundo. E isso acontece, repito, com o silêncio estrondoso dos nossos industriais. E a que o senhor atribui esse silêncio estrondoso? Eu digo que eles não se deram conta do que ocorrerá a médio e longo prazo. Se iludiram com a radicalização do processo político que nos colocou diante da opção PT-não PT, acreditaram na ponte para o futuro do governo Temer e hoje estão sem futuro. Eu não tenho a menor dúvida de que o bom senso voltará a prevalecer. Vejam, não é por acaso que André Lara Rezende, Armínio Fraga, Latifi, Mônica Bolle, que nomes importantes do establishment, do pensamento econômico liberal, estejam a veicular seu desconforto com a destruição de instrumentos que são essenciais ao nosso desenvolvimento e, consequentemente, à paz social. O que é grave é que não se mantém a paz social em um país com mais de 200 milhões de habitantes sem uma proposta de desenvolvimento, seja de que cor for. Por exemplo, entre os anos 50 e os anos 80, tivemos Getúlio, tivemos Juscelino, tivemos Jango, com propostas de desenvolvimento. Com o golpe de 64, houve um interregno em que Castelo Branco se colocava
com uma visão conservadora, sem qualquer proposta de desenvolvimento, não conseguiu fazer seu sucessor. Dali em diante, do Costa e Silva em diante, todos os presidentes militares tinham compromisso com o desenvolvimento. E o país se desenvolveu a taxas que à época eram chinesas. Eu não estou aqui a defender o desenvolvimento dessa ou daquela maneira. Claro que eu tenho uma maneira de pensar, mas o que eu digo é que a paz social só se mantém em um país com mais de 200 milhões de habitantes se houver uma proposta de desenvolvimento. E nós não ouvimos do ministro da Fazenda, da Economia, uma só palavra a respeito de desenvolvimento econômico. Uma só palavra a respeito do combate ao desemprego, o combate à miséria. O que nós vemos é o contrário. 500 mil pessoas na fila do Bolsa Família, nós vemos 2 milhões de pessoas na fila do INSS, nós vemos mais de 11 milhões de pessoas no desemprego, sem que haja qualquer formulação que possa dar esperança aos desalentados. Agora, tem paralelo na história mundial um país se automutilar dessa forma, um projeto de destruição tão profundo, tão rápido, como a gente está vivendo? Quer dizer, a quem interessa? Como é que a gente pode explicar isso de uma perspectiva histórica? Porque parece alguma coisa inédita. Um país um governo. Um governo, sim, mas não é. Falou nisso, foi um governo eleito. A gente pode questionar até a lisura dessa eleição, todo esse aspecto, mas de qualquer maneira não, é um governo que está fazendo um mar de destruição que vai afetar o futuro. Como você está dizendo, o futuro está... Eu vi sim. A Alemanha nazista, depois de 4 anos de guerra, devastada por bombardeios, perdeu 40% da sua capacidade de produção industrial. A União Soviética, quando colapsou em 91, ao longo da década de 90, perdeu 60% da sua capacidade de produção industrial. A Rússia perdeu mais do que a Alemanha perdera na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, esse processo não é inédito. Sim, mas é um processo... Não, a União Soviética não foi com guerra, colapsou. A União Soviética está mais próximo do que a gente... É mais próximo, sim. É um desmonte. O que nós estamos assistindo é um desmonte deliberado, deliberado de políticas que prevaleceram no país desde a Revolução de 30, que possibilitaram, repito, a transformação desse país de colônia em uma das maiores economias do mundo. Desgraçadamente, a continuar esse curso, em pouco tempo voltaremos à condição colonial. Seremos celeiro do mundo, já somos os maiores produtores de diversos grãos, os maiores produtores de carnes, teremos um destaque crescente no agronegócio, superaremos os Estados Unidos porque eles chegaram ao limite da sua capacidade de utilização de terras e nós ainda não chegamos. Não estou falando da Amazônia, estou falando da capacidade de utilização do estoque de terras existentes, mantendo a Amazônia intocada. Mas há um processo de transformação muito acelerado no campo, que é o setor mais dinâmico da nossa economia das últimas décadas, que vai continuar ainda durante algum tempo. Esse processo não se consolida com
um programa de desenvolvimento industrial. Ele reproduz a condição colonial que existia no Brasil pré-30, embora seja muito moderno do ponto de vista da produção. E por que isso ocorre? Porque a formação de preços do agronegócio é toda comandada do exterior, como era a formação de preços do café, do açúcar, do cacau e da borracha. Então, não é uma condição suficiente para nos desenvolvermos. Termos uma grande produção no agronegócio, que é ótima do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Mas ela exige grande capital, muita tecnologia e é poupadora de mão de obra, o que vai agravar a concentração urbana no Brasil. E qualquer que seja a classe social de alguém que se urbaniza, passa a ser dependente de água, esgoto, iluminação, lixo, mobilidade, habitação. O ser urbanizado é um ser dependente da estrutura pública, enquanto que no campo não é. Nós assistimos no Brasil uma transformação extraordinária no campo entre os anos, a partir dos anos 70 do século passado. A criação da Embrapa foi determinante para essa transformação, concomitantemente a criação de um problema urbano também extraordinário, que nós tivemos a taxa de urbanização mais acelerada da história da humanidade. Em dado instante, São Paulo, por exemplo, o Faria Lima, que era prefeito, dizia assim: São Paulo tem que parar. Por quê? São Paulo estava recebendo 300 mil migrantes por ano. 300 mil migrantes é uma cidade de porte médio. Como é que você vai dar água, esgoto, habitação, saúde, iluminação, transporte para 300 mil pessoas a cada ano? Esse foi o drama brasileiro por ter se desenvolvido sem fazer a reforma agrária. Hoje o problema da reforma urbana é muito mais sério do que o da reforma agrária. A reforma agrária se transformou sabiamente num programa de agricultura familiar que se desenvolveu, e esse é o único programa de todos os programas desenvolvidos nas últimas décadas que ainda não foi destruído. Felizmente se manteve esse programa, que é essencial à manutenção da paz no campo, além de ser responsável por 70% da produção de alimentos que vem para a nossa mesa, porque o agronegócio produz grãos voltados para a exportação. Agora, esse modelo, essa distribuição que você está descrevendo, ela não beneficia os trabalhadores, não beneficia os empresários, pelo menos no médio e longo prazo. Beneficia quem? Como é que se explica isso? Bom, aí os interesses... Quer dizer, o Brasil ao longo dos anos 2000, particularmente a partir de 2006, da descoberta do pré-sal, que nos daria independência energética e nos colocaria como grandes produtores de petróleo no mundo, como já somos hoje um dos grandes produtores de petróleo no mundo, se colocou para os interesses que dominam a América Latina a necessidade de mudar o rumo da política brasileira, porquanto era uma política de afirmação de soberania. Era uma política de afirmação de soberania, uma política de aprofundamento da democracia, e isso nos dava uma projeção na América do Sul e na África Ocidental que colidia com
o interesse da potência hegemônica no nosso hemisfério, que são os Estados Unidos da América. Evidentemente que se interessaram por uma mudança desse poder, não necessariamente no sentido de desembocar no governo Bolsonaro, mas no sentido de mudar o curso da nossa política, especialmente da nossa política econômica, para que os interesses norte-americanos prevalecessem. Vou chamar a atenção para um artigo que sai hoje no jornal Valor, com destaque, mostrando a oferta do embaixador dos Estados Unidos no Brasil de assessoria ao nosso Ministério de Minas e Energia para facilitar, tanto do ponto de vista do Estado como do ponto de vista de interesses privados, a exploração e produção de petróleo no pré-sal. Por que o pré-sal é importante? Porque é um petróleo de excelente qualidade e que não sai de uma região turbulenta como é o Oriente Médio, é um barril de pólvora desde o final da Segunda Guerra Mundial. Você usou o que parece uma ironia quando se refere a essa oferta de assessoria? Por quê? Porque eles querem esse petróleo na Bacia das Almas. Eles não entraram no leilão da cessão onerosa, não é por temor da insegurança jurídica ou daquilo, não, é porque não interessa a partilha. O que eles querem é concessão, que não se pratica no mundo desde 1973, desde o primeiro choque do petróleo, quando os árabes nacionalizaram, os sauditas nacionalizaram as concessões anglo-americanas, é que não se pratica mais concessão recebendo royalty. Só o Brasil, em países que têm expressão, tem concessão. O governo Lula, no segundo mandato, com a sua popularidade altíssima, conseguiu negociar com o Congresso Nacional a aprovação da lei da partilha, que melhorava as condições em relação à concessão do Fernando Henrique. Ora, eu vou chamar a atenção que em 2015, o senador José Serra, o primeiro projeto dele como senador, em 2015, foi o processo para retirar da Petrobras a posição de única operadora nos campos do pré-sal. E por que ele queria retirar? Porque a Petrobras, como única operadora nos campos do pré-sal, manteria em mãos brasileiras a tecnologia de exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, que só o Brasil detinha. Então, nenhuma empresa multinacional que para cá viesse poderia explorar ou produzir no pré-sal, em águas profundas e ultraprofundas, sem recorrer à Petrobras. E determinaria o ritmo também. E a Petrobras teria o controle do ritmo de produção desse petróleo. Foi o primeiro projeto dele. Retirar da Petrobras essa condição. Nós denunciamos que isso era um crime de lesa pátria. No governo Temer, Pedro Parentes se apressou em fazer acordos de parceria com todas as multinacionais. Com que objetivo? Ceder-lhes graciosamente a tecnologia que nós brasileiros, com esforço próprio, desenvolvemos ao longo da história da Petrobras. Este é um processo de destruição que vem de longe, que não começa no governo Bolsonaro. O que é grave no governo Bolsonaro é que ele passa a ser um processo de destruição sistemática de todas as conquistas econômicas e sociais que tivemos ao longo das últimas 9 décadas. Todas.
Aí vai para a universidade pública, aí vai para a cultura, aí vai na área do... Vejam vocês, eu estava falando aqui que o setor mais dinâmico da nossa economia é já, nos últimos 20 anos, o agronegócio. E eu saudava a importância desse desenvolvimento. Qual é o sentido da Petrobras abandonar o negócio de fertilizantes para nos tornar dependentes da importação de fertilizantes? Tem sentido? Entra na... Isso é que eu me pergunto como é que a indústria não vê? Como é que o agronegócio não vê que está dando um tiro no pé? Por causa da corrupção de meia dúzia de bandidos, destrói-se uma empresa que é patrimônio do nosso povo, que passou por diferentes regimes e governos, com o respeito de todo o povo brasileiro, e agora está sendo esquartejada sem que haja um grito, umzinho de protesto diante desse descalabro. Quer dizer, falta de quê? De uma elite que entenda o que está acontecendo. Você falou antes em crime de lesa pátria, você falou em criminosos. Como definir essa... parece um governo de ocupação, como se a gente estivesse numa guerra sendo ocupado. Veja bem. Como é que você define isso? E por que você acha que essa elite do agronegócio, da indústria, a elite em geral do Brasil, não reage? Está acomodada? Olha, eu não tenho os olhos abertos. E, felizmente, algumas vozes começam a reagir. E, se não reagem por conta da compreensão, reagem por conta do temor da explosão social. Quer dizer, mesmo os que são mais vinculados a uma concepção ultraliberal têm medo da explosão social. Olha, se vocês andarem pelas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, a qualquer hora do dia, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de gente vendendo comida e de gente dormindo. Não é o drogado, não é o bêbado, não é o demente, é o desalento. E a gente vê a estatística aí da desorganização do nosso mercado de trabalho. Também não entra na minha cabeça que seja saudável para o industrial a desorganização do mercado de trabalho. Tanto isso é verdade que as multinacionais aqui instaladas têm se mantido, na sua grande maioria, respeitando acordos sindicais anteriores à promulgação da reforma. O que prevalece, no entanto, no imaginário industrial é o caricato dono da Havan. Quer dizer, você está vendo uma conscientização, ainda que marginal, mas ela deve aflorar em algum momento, certo? Eu acho que a crise social vai levar à formulação de um pensamento político correspondente para se contrapor à desorganização social. O que eu tenho medo no Brasil hoje é da conjunção desemprego, desalento, milícia, narcotráfico e igrejas neopentecostais, sem ter nenhum preconceito em relação à religião. Mas há uma conjunção de fatores que colocam em risco o nosso contorno territorial. Como assim? Como assim? Porque você vai, com essa questão de falência do Estado, você vai ter
você pode caminhar para situações de dissolução, de tentativas de secessão. O tecido social só se mantém com uma proposta de desenvolvimento. Na ausência dela, a tendência à diáspora é inevitável. Isso ocorreu em outros lugares do mundo. Vejam México, vejam Colômbia. São situações limite. Eu vejo com uma preocupação enorme, a constituição de milícias religiosas, tipo Guardiães da Fé, com o silêncio complacente das nossas autoridades. Está na Constituição que é livre a manifestação, vedadas, a manifestação, a associação, vedadas às paramilitares. O monopólio da violência do Estado. O monopólio da violência do Estado. A situação do Rio de Janeiro é dramática. É dramática. Prenderam ontem 30 e tantos policiais ligados a milícias e já na estrutura de poder da polícia. É grave. E silêncio. Pois é. Então, como é que também é a sua avaliação sobre a oposição e sobre quem não compactua com essa desagregação toda que a gente está vivendo? Eu acho que, quer dizer, as estruturas partidárias estão muito fragilizadas. Eu acho que a oposição no Brasil ela padece de um mal, ela decorre da fixação em uma única pessoa, um líder carismático, sem dúvida alguma, a maior liderança popular produzida no Brasil, que foi o presidente Lula, mas ela está paralisada pela postura que ele tem assumido. O PT é o maior partido da oposição, está paralisado, está preso ao Lula livre, não fala as questões que interessam ao povo, não fala do desemprego, não fala do Bolsa Família, não fala do INSS, não fala da milícia. Fala de quê? Do Lula livre? É pouco. Eu vou dar um exemplo para vocês. A maior manifestação de massas da história brasileira foi o féretro do Getúlio no dia 25 de agosto de 54. O Rio tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes. Pelos jornais da época, entre 300 e 400 mil pessoas acompanharam o transporte, o traslado do caixão dele do Palácio do Catete para o aeroporto Santos Dumont. 38 dias depois, nós tivemos uma eleição para senador no Rio de Janeiro, Distrito Federal. O PTB lança Lutero Vargas, filho do Getúlio. E a UDN lança Afonso Arinos, deputado federal por Minas Gerais, que do Rio de Janeiro conhecia o trajeto entre a Câmara dos Deputados e a Zona Sul, não sabia nem onde era a estação central do Brasil. Era um intelectual, um homem de grande valor, mas absolutamente desconhecido da grande massa do Rio de Janeiro. Quem ganhou a eleição? Afonso Arinos. Porque o povo não vota em legado, o povo vota em proposta, vota no que vem para frente, quer ver a expectativa do que pode acontecer. E o que falta hoje para a oposição é proposição. Aí eu vejo, fora Bolsonaro, ganhou e levou. Por que é fora Bolsonaro? Impeachment. Por que impeachment? O mau governo tem que enfrentar politicamente. Que propostas o senhor acha que deveriam ser colocadas para enfrentar o governo? Por exemplo, na questão democrática, está ótimo. A consciência democrática nossa me deixa absolutamente tranquilo. Claro que no dia seguinte à eleição do Bolsonaro, eu estava apreensivo, porque eu conhecia o discurso dele.
Bolsonaro nunca enganou ninguém. O que ele diz é o que ele sempre pensou. Não é fraude eleitoral do Bolsonaro. Ele não consegue implementar a sua proposta, porque a sociedade reage. Então, toda a imprensa, a televisão, à exceção do bispo lá, a Record, reage a qualquer arrobo autoritário do governo. Então, eu acho que, do ponto de vista da democracia, eu concordo com a visão do presidente Toffoli, do Supremo. Ela está consolidada. Eu acho que as instituições têm capacidade de reagir a qualquer arrobo autoritário do governo. Já na questão econômica, quando a nossa indústria se mantém silenciosa, eu acho que a oposição tem que apresentar uma proposta de manutenção da Petrobras, não por ser estatal, porque a Petrobras é responsável por mais de 5.000 empresas privadas, nacionais e estrangeiras, que, por sua vez, empregam centenas de milhares de profissionais especializados. Se a Petrobras desaparecer, o que restará para os brasileiros na área de óleo e gás é o que resta para os nigerianos na Nigéria. São as atividades de transporte, segurança e alimentação. Tudo mais virá de fora. Essas 5.000 empresas vão desaparecer, como já estão desaparecendo. Então, defender a Petrobras para a indústria não é uma posição ideológica, é uma posição de sobrevivência. O mesmo vale para o BNDES. Porque qual é um grupo privado que vai emprestar dinheiro a longo prazo no Brasil? O Roberto Campos, quando fez a lei da reforma bancária, 65, imaginou dividir os bancos em bancos comerciais e bancos de investimento. Os bancos de investimento seriam os bancos que dariam financiamento a mais de 180 dias. Seria para investimento, como o próprio nome indica. Nunca prevaleceram esses bancos. Porque o capital bancário brasileiro se deu conta de que era melhor financiar o Estado do que irrigar a economia, como ocorre em outros países capitalistas. E o sistema bancário brasileiro vive do Estado. E agora eles querem dar independência ao Banco Central. Se derem independência ao Banco Central, aí até o presidente Bolsonaro não vai mais ter condição de fazer qualquer atividade que contrarie o interesse dos bancos. Mas ele faz alguma hoje? Não, eu estou dizendo que ele não poderá. Eu estou dizendo que hoje ele tem o poder de fazer. Mas se der independência do Banco Central, babá o Nicolau. Mas você viu alguma luz no fim do túnel? Olha, eu desde cedo na vida aprendi a ser pessimista na formulação, otimista na ação. Ou a temer o pior, desejando o melhor. Essa é a minha atitude diante da vida. Consequentemente, o que eu digo é que nós temos que continuar a resistência tendo uma visão ampla, tendo uma visão que não seja nós contra eles. Eu vejo muita gente dizer, mas fulano apoiou o golpe, apoiou o impeachment. Eu disse, e daí? Eu vivi em 64. Se colocassem Juscelino Jango Lacerda no mesmo quarto, no dia 2 de abril de 64, os três morreriam, um mataria o outro. 2 anos depois, estavam os três juntinhos, na frente ampla, defendendo a democracia. Política é isso. A gente tem que ter a compreensão
de trabalhar com quem não pensa como nós. Para enfrentar o governo. Para enfrentar o desmonte das estruturas econômicas e sociais que criamos nas últimas 9 décadas. Desorganizamos o mercado de trabalho. Isso começou com Temer. Começou com Temer. Os males do Brasil, desgraçadamente, não começam com Bolsonaro. Essa crise começa com Joaquim Levy. E a gente tem que ter clareza para dizer que começou com Joaquim Levy, sim. Começou com Bendini na Petrobras, tem que dar nome aos bois. Por isso é que o PT ficar falando de legado está tapando o sol com a peneira. Porque o legado não é só o Lula, o legado é a Dilma também. E a Dilma saiu do poder com 8% de popularidade, porque foi um desastre mesmo. Então tem que assumir que foi. Se não assumir que foi, como é que vai convencer os outros? É a minha opinião. Deixa eu te perguntar um pouco sobre os engenheiros, né? Você representa o Clube de Engenharia. E... Estamos falando do Brasil, do mundo. É bom. Porque eu lembro, você estava falando da destruição da Petrobras, e eu estava lembrando do engenheiro que virou suco, né? Que ficou famoso aí nos anos... Agora não vira mais suco, agora ele é motorista de Uber. Motorista de Uber. Bom, mas aí por outras razões também, né? Vamos combinar que também não começa nesse governo, não. Uhum. Proliferação de cursos de engenharia. Você hoje tem curso de engenharia em cada esquina. Pois é, mas eu lembro... E aí, tem curso de engenharia em cada esquina. Eu já era presidente do Clube de Engenharia do governo Temer, nós conseguimos barrar a introdução de curso de engenharia à distância. Nós conseguimos barrar a introdução de curso de engenharia, queriam tirar do currículo física e matemática. Complicado formar engenheiro sem física e matemática, mas queriam. E agora está sendo tolerado isso. Dentro do processo de desmonte da universidade, está se tolerando o curso de engenharia distante. E nós não temos, nós, engenheiros, não temos um sistema, esse chamado sistema Confecre, não serve nem aos engenheiros, aos profissionais, nem às empresas. É um sistema que vive para si. É um sistema nocivo, porque também é mudo diante do descalabro que está se produzindo no Brasil, também não é de hoje, o que leva à uberização do profissional que se forma. Eu lembro de estar na UFRJ, no início dos anos 2010, e os professores estavam falando que o engenheiro que entrava na UFRJ, no segundo semestre, já conseguia um estágio na Petrobras. Havia uma demanda enorme por engenheiros. E agora a gente está no... Porque não tem desenvolvimento. É isso que eu vou voltar ao início da nossa conversa. Só manteremos a paz social com uma proposta de desenvolvimento. E desenvolvimento significa engenharia? Significa emprego, significa engenheiro. Esse é um país em construção, esse é um país que tem uma necessidade enorme de investimentos em infraestrutura. Você sabe quantos mil quilômetros o Brasil tem de rodovia pavimentada? 220 mil. O Juscelino, quando assumiu, o Brasil tinha 3 mil quilômetros de rodovia pavimentada. Quando ele saiu do governo, tinha 14 mil. Hoje tem 220 mil. Você vê o que nós fizemos dos anos 60 para cá. Aí você vai dizer, bom, isso é um bocado, né? Sabe quantos milhões de quilômetros tem os Estados Unidos da América, país continental como o Brasil? Mais de 4 milhões. E a China, que também é um país continental como o Brasil, tem quase 4 milhões de quilômetros de rodovia pavimentada. Veem vocês o que
quanta rodovia nós podemos fazer. Eu tenho que colocar como exemplo para o Brasil países de dimensões continentais, com população, sim, porque Canadá não tem, porque é gelo, e Austrália não tem, porque é deserto, e também não tem população. Mas Estados Unidos e China têm redes muito maiores do que a nossa. Nós temos uma necessidade, como eu falei a vocês, como a nossa população se urbanizou a uma taxa muito acelerada, nós temos necessidade de habitação. Aquele programa Minha Casa Minha Vida foi um simulacro. Nós temos profissionais de habitação muito melhores do que a concepção do Minha Casa Minha Vida, que, de uma certa forma, reproduziu o gueto do BNH, que era uma política habitacional. Não era a que nós defendíamos, mas era uma política habitacional. Nós temos necessidade de habitação, nós temos uma necessidade enorme de saneamento. Nós avançamos muito em água e muito pouco em esgoto. Nós temos necessidade de mobilidade urbana. Não tem sentido um trabalhador em São Paulo, no Rio, levar 4 horas no ir e vir diário. É desumano. São investimentos que são necessários e que são essenciais ao nosso desenvolvimento industrial, à melhoria do bem-estar das pessoas. E todos demandam engenheiros. Agora, veja a falta de visão estratégica desses governos. Os últimos governos que tivemos, agravada nesse governo particularmente, porque tem uma visão sistemática de destruição. O Temer não tinha. Era uma ponte para o futuro, era uma pinguela, como disse o Fernando Henrique, mas ele tinha alguma preocupação com o que poderia acontecer. Eu não vi até hoje uma declaração, umazinha, do ministro da Economia falando em desenvolvimento. Ele só fala em destruir. Ele só fala em que o Brasil está à venda. E não é à venda para os brasileiros, ele está à venda para os estrangeiros. Que é me deixa perplexo. Mas veja, não tem visão estratégica? Falei da Petrobras. Qual é a outra área que era essencial em termos de desenvolvimento industrial na ponta? Indústria aeronáutica. Entregamos para a Boeing. A entrega foi do Temer e se consolidou com o Bolsonaro. Não tem volta esse negócio. Aí a minha posição é do Requião. Quem está comprando na Bacia das Almas patrimônio público, espera, porque em algum instante nós vamos ter força eleitoral para colocar um referendo e renacionalizar o que foi entregue na Bacia das Almas. Minha posição é do senador Requião, faço questão de render minhas homenagens a ele. Isso não é compra, é receptação. É isso. Não é? Perdemos a Embraer. Eu fico preocupado com o que está ocorrendo na Embrapa. Se vão desmontar a Embrapa. O nosso agronegócio explodiu por conta da Embrapa ter sido uma empresa que estimulou a criação de espécies adequadas à nossa condição de clima e de solo. Se isso se perder, é uma perda irreparável. Então, nós temos que trabalhar com tecnologias de ponta e temos que trabalhar com o feijão com arroz da infraestrutura. Tudo isso gera muito emprego para engenheiro. A área nuclear é importante, está parada. Eu vejo declarações do ministro de Minas e Energia dizendo que vai levar adiante o programa de usinas nucleares. É indispensável o Brasil investir em usinas nucleares. É a tecnologia do século XXI. Assim como o carvão foi essencial no século XIX, o petróleo no século XX, o nuclear
será ainda no século XXI. E nós, até aqui, temos um papel de ponta no desenvolvimento da energia nuclear para fins pacíficos. A nossa Constituição, ela veda a utilização militar da energia nuclear, mas temos que estimular o uso da energia nuclear, que é ponta. Não vi ainda nenhuma declaração destrutiva desse governo em relação à energia nuclear. Tem que dizer isso. Porque eu acho que eu te interrompi aí no momento que você estava falando dos governos passados e tal, a conversa não seguiu. Do que você falou, eu fico com uma sensação de que o Brasil está sem lideranças capazes de enfrentar esse tamanho desse desastre que está acontecendo. Dá uma certa... Olha, é uma sensação correta que eu tive te ouvindo, assim, de que a gente está um pouco atarantado, olha, veja o seguinte, sem condição de enfrentar isso? Veja bem, há um vazio de liderança, sem dúvida alguma. No campo da esquerda, a figura do Lula é uma figura tão forte que praticamente abafa qualquer outra liderança. Eu vejo, além dele, no PT, o Jacques Wagner, eu vejo o Flávio Dino com a liderança e o Ciro Gomes. O Ciro, desgraçadamente, é uma metralhadora giratória. Quer dizer, eu quero saber como é que ele vai costurar entendimentos para poder viabilizar uma candidatura majoritária. Se ele hoje está com você, amanhã está xingando tua mãe. Já disse isso para ele e me sinto à vontade para dizer aqui. Pensa bem, mas não é gregário. E para disputar uma eleição para presidente da República, tem que compor. Não é? Essa geração dos 50, entre 50 e 60 anos, ela foi ceifada. O Eduardo Campos morreu. Luiz Eduardo Magalhães morreu. Os outros estão na cadeia ou liquidados politicamente. Aécio, Cabral, Beto Richa. É um desarranjo tamanho que o Huck, que é animador de auditórios, não tem nenhum demérito nisso, está sendo cotejado para ser uma alternativa de poder. E na área empresarial... Não é ilegítimo. Eu vou lembrar a vocês que o Ronald Reagan se elegeu governador da Califórnia e depois presidente dos Estados Unidos, democraticamente, era ator de filme de segunda linha. Mas eu estou dizendo que isso mostra o desarranjo do nosso sistema político. Também na área empresarial não tem nada, mas essa geração não tem. Aí, Antônio Hermínio no passado. Aí o que aconteceu, na minha visão? A nossa indústria, ela disputou a hegemonia do aparelho de Estado, disputou o poder entre os anos 30 e os anos 80. Você teve aí uma geração com Bardella, Mindlin, Vilares, Koch, Gerdau, Antônio Hermílio. O ápice dessa disputa pela hegemonia do Estado se deu na década de 80 em três situações. Antônio Hermílio disputou o poder em São Paulo. Perdeu para o Quercia. Funaro e Bresser foram ministros da Fazenda. Então, esse foi o ápice da disputa da indústria pelo poder. Funaro morreu e... A derrota ideológica de 87, quando o plano Bresser capota, 87, 88, aquela virada, coloca o feijão com arroz, ela foi uma derrota ideológica tão profunda que ela se reflete até hoje no comportamento da indústria. Por quê? Colocou na cabeça, no imaginário coletivo, que o que dá certo é o feijão com arroz. Essa é uma visão tão tosca que o Maúlcio da Nóbrega,
que saiu do Ministério da Fazenda, com inflação mensal de 84,3%, até hoje dá conferência a 15 mil dólares. E tem espaço cativo nos principais órgãos de comunicação do país. É um paradoxo. E olha, o que o Maílson diz, se você for lá atrás, o Joaquim Murtinho... Ah, sim. Era mesmo. Eu vou dizer. Me dá um... Só vou lembrar aqui, para quem não sabe, ou não lembra, não viveu, feijão com arroz era o mote da gestão Maílson da Nóbrega, que foi o último ministro da Fazenda do governo Sarney, que tinha que fazer, na economia, que tinha que fazer o feijão com arroz. Eu vou ler aqui para vocês, que é educativo. Murtinho foi ministro da Fazenda do governo Campos Salles, 1898 a 1902. Murtinho não incentivava o crescimento do sistema bancário doméstico. Considerava uma dádiva a predominância de bancos estrangeiros no Brasil, pois seriam a vanguarda do investimento externo e facilitariam as exportações. Argumentava que a indústria não era viável no Brasil devido à inferioridade racial dos seus habitantes em relação aos habitantes dos países industrializados. O progresso só poderia ser alcançado através do livre intercâmbio comercial e de políticas monetárias austeras. As instituições bancárias nacionais, ao contrário das estrangeiras, eram indesejáveis, devido à natural expansão do estoque de moeda nacional, que causaria desvalorização cambial. Então, não parece que isso é muito atual? Muito. Isso é Goudin, isso é Campos, isso é Maílson, isso é Guedes. Isso era Joaquim Levy, esquecemos do Joaquim Levy. Isso era Palocci, no início do governo Lula. É a mesma cabeça, é o Brasil para dentro e o Brasil para fora. E a gente está com um pouco falta de Roberto Simons. Estamos com falta de Roberto Simons. O que aconteceu? Essa derrota ideológica de 87 tirou de cena o industrial brasileiro. E prevaleceu, a partir daí, aquele capital bancário que se fortaleceu a partir da gestão Delfim, nos governos Costa e Silva e Médici. O Delfim promoveu uma concentração bancária extraordinária no Brasil, as casas bancárias foram enxutas, e ele deslocou o capital financeiro de Minas e do Rio para São Paulo. Esse capital financeiro se deu conta de que era melhor financiar o governo do que financiar a economia. O capital financeiro passou a ser dominante e nunca mais deixou de ser. O que houve de recomposição, de participação do empresariado na disputa do poder foi o fato dos empreiteiros, até então dependentes do poder público, por força de terem sido beneficiados na primeira rodada de privatizações no Fernando Henrique, que possibilitou a conversão de títulos da dívida pública, as chamadas moedas podres, pelo seu valor de face, na aquisição de bens oferecidos à privatização, eles eram os titulares dessas moedas podres, da noite para o dia se transformaram em empreendedores porque se apropriaram de bens que geravam muita caixa e tinham muito pouca despesa. Ponte Rio-Niterói, por exemplo, é uma ponte nova, um gasto de manutenção muito pequeno e plim-plim-plim, toda hora com pedágio. Dutra, Imigrantes Bandeirantes, Via Anchieta, Rio Juiz de Fora, portos. Foram para outras áreas. Aí eles se. Aí, não só a Odebrecht, todas as grandes empreiteiras se transformaram em empreendedores, ocupando o vazio deixado pelos industriais. Por isso eles foram atingidos pela Lava Jato. A Lava Jato
surgiu do ponto de vista político para liquidar a capacidade de empreendimento nacional. Aí só pode ter o dedo americano isso aí, né? Porque não é possível. Não é? Isso do ponto de, porque, diferentemente do que ocorreu em outros países, e ocorre em outros países, combate à corrupção não vale a todos. Mas você pune quem corrompeu, você multa a empresa, mas mantém a empresa funcionando, não só pelo seu papel social, como pelo seu papel na economia. A Volkswagen, por exemplo, ela é responsável por 15% do PIB da Alemanha, e ela foi pilhada fraudando milhões de consumidores por conta de fraude em laudos de emissão de gases nocivos. Ela pagou bilhões de dólares de multas na Europa, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, mas não deixou de produzir um veículo. Aqui, nós jogamos fora a criança, a água e a bacia. E aí a nossa engenharia foi para o ralo. Nessa sua resposta, o senhor citou de passagem a construção, a discussão sobre a eleição presidencial de 2022. Antes disso, tem a eleição agora. Ou o senhor acha que essa eleição municipal não tem importância no jogo de poder, na disputa? Olha, toda eleição é única. Toda eleição é momento, é instante. É claro que no jogo político o que é desejável é haver composição de forças, visão em torno de luta contra o retrocesso, visão em torno de uma luta por uma cidade melhor, melhor mobilidade urbana, melhor habitação, melhor lixo, as questões locais. Mas eu vejo um desarranjo tão grande em todas as áreas, quer dizer, em todos os partidos, que eu acho que dificilmente dessa eleição nós vamos ter algum resultado que possa dizer assim, não, a eleição de 2022 vai nesse rumo ou vai naquele. O que vai determinar o curso da política brasileira vai ser o desempenho da economia. E eu, particularmente, não acredito que haja melhoria nas condições econômicas prescindindo de investimentos públicos. Não há. É um voo de galinha. Não, para mim não tem nem voo. Não tem nem voo. Continua ciscando. E a possibilidade, olhando de hoje, já que nós estamos falando aí de 2022, a possibilidade de reeleição, o senhor acha que é possível, é a chance grande? Nos Estados Unidos está a decisão que praticamente enterrou o impeachment do Trump. Para o Bolsonaro é bom, é muito importante a reeleição do Trump. Esse cenário de reeleição está no desenho aí? Eu acho que está muito longe. Isso vai depender essencialmente do desempenho da economia. O povo vota em função do futuro. O que eu deixo claro para os meus amigos do PT é que ninguém vota em legado. Olhem para frente, proponham, porque quando eu era garoto falavam que do Washington Luiz, do Getúlio. Getúlio, quando morreu, eu falei para vocês da grande manifestação de massa. Eu saí do colégio dando pulo de alegria porque não tinha aula. Então, falar de Getúlio, para mim, não queria dizer nada. Eu fui entender o papel do Getúlio na história muito depois. Você hoje tem 2022, 20 anos depois da primeira eleição do Lula. Então, você tem jovens que só viveram a época do PT. Vamos ficar falando para trás? Ele quer saber o que vai acontecer para frente. O engenheiro quer saber se ele vai continuar dirigindo o Uber ou se ele vai ter oportunidade na engenharia. Vou dizer para vocês, meus 3 filhos se formaram na década de 90
quando o Brasil estava com o governo Fernando Henrique sem condição nenhuma de deslanchar do ponto de vista econômico. E por isso é que o Lula ganhou em 2002. Por causa da economia. Os três foram para a Europa. Não tinha emprego aqui. Está acontecendo agora também. Ou os melhores engenheiros vão para a área financeira porque tem uma boa, por enquanto, formação matemática. Se tirar a matemática do currículo, tem essa opção. Certo? Isso. Muito bem, então a gente queria, como fazemos no encerramento das entrevistas, pedir que o senhor apresente a sua mensagem. Minha mensagem eu já apresentei. Eu queria agradecer essa oportunidade, sempre é muito interessante conversar com vocês e me colocar à disposição sempre que acharem conveniente. Muito obrigado pessoal aí que nos assiste. Então, pessoal, vai lá e se você que assistiu essa entrevista, inscreva-se no nosso canal. Isso. E toque na sinetinha para receber as informações e atualizações no site. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem que nos ajude